a insistência de seleção da cor mediante comparação com as escalas dos dentes artificiais, aquelas situações que nós mostramos, e certamente muitas outras que você tem em seu consultório, ou vai ter em seu consultório, muitas delas, infelizmente, não vão se resolver. Então, quando nós deixamos de escolher os dentes, dos nossos pacientes dessa forma, né, nós podemos ir por um caminho um pouco melhor. Nós vamos ganhar tempo, certamente as repetições vão diminuir drasticamente em nosso consultório, você vai deixar de ter custos com as repetições, você vai deixar de delegar para o seu protético, para o seu técnico, a necessidade dele fazer a escolha da cor dos seus dentes, dos dentes do seu paciente. Imagine se você, por exemplo, é como eu moro em Belo Horizonte e meu técnico que realiza as reabilitações estéticas do tipo cerâmica, faceta, trabalha em São Paulo. Como que eu vou escolher a cor desses meus pacientes de forma assertiva se eu não pensar em cada um desses pilares que vão fazer que eu construa uma seleção de cor de maneira adequada para ele? Eu não posso simplesmente mandar para o meu técnico, que por acaso chama-se Max Matias e mora em São Paulo, que aproveito para mandar um grande abraço, né? Vá fazer que eu simplesmente pegue uma escala de dente da cor Vita, por exemplo, um dente 2A, eu falo assim, olha, o Max, a cor desse paciente meu é 2A. Né? Aí certamente ele vai virar para mim e falar assim, ok, Júnior, mas é 2A, mas o valor desse dente alto ou o valor desse dente abaixo? Esse dente tem uma opalescência maior ou opalescência menor, ou não tem opalescência. Esse dente tem uma característica que até agora nós não falamos, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma translucidez maior ou uma translucidez menor. Então, novamente, voltando àquela brincadeira que um outro técnico fez enquanto nós fazíamos curso lá em São Carlos, é aquela história, olha, você não está fazendo tomada de cor de dente, né? Você está fazendo uma seleção de cor do seu dente. Então é imprescindível, é muito importante que a gente pense nos pilares que estão a nosso favor. Nós temos que aproveitar essas informações que estão ao nosso dispor para escolher a cor dos dentes daqueles pacientes que nós vamos realizar essas mesmas reabilitações estéticas. Eu preciso comunicar a ele qual que é o matiz, falar com ele qual que é o croma, eu preciso passar para ele qual que é o valor desse dente e também falar se esse dente tem uma translucidez maior ou menor e falar sobre a opalescência. Existe uma outra possibilidade também dele virar para mim, para os outros clientes dele e falar assim, ok, além disso, esse dente tem alguma característica especial, esse dente tem algum pigmento especial, tem alguma mancha que caracteriza esse dente. Olha, então vocês já perceberam que se é toda essa comunicação que nós vamos fazer com os nossos técnicos, se ela for feita por telefone, é impossível de se resolver. Nós não conseguimos fazer essa comunicação por telefone. E como que nós vamos fazer essa comunicação? Ora, por fotografia ou por mapa cromático. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês como é que pode fazer isso também. Mas o que nós precisamos ter em mente é o seguinte, olha, se eu faço a opção, ou se você faz a opção de continuar selecionando a cor dos dentes do seu paciente da forma como muitos de nós fazíamos até um tempo atrás, não que esteja errado, né? É simplesmente uma forma que você aprendeu, é simplesmente uma forma que você utiliza e até muitas das vezes dá certo também, né? Isso é verdade. Mas se eu continuar indo por esse caminho, o que vai me acontecer? Nós já falamos, né? Já falamos que as repetições vão começar a acontecer em maior quantidade, maior intensidade.
o estresse no seu consultório vai aumentar sobremaneira, o seu custo vai aumentar também sobremaneira, né? Porque você vai ter que investir em aquisições cada vez maiores de volume de resina composta, por exemplo, para resolver problemas que não precisavam ser repetidos. Então a repetição em nosso consultório é uma coisa que nos deixa muito preocupados, né? Agora, isso quando envolve trabalho direto. E quando envolve trabalho indireto? E você fala simplesmente para o seu técnico lá, olha, a cor do dente que eu te falei é A3. E você mandou um A3 que não tem nada a ver com o A3 que eu tenho aqui. Aí ele fala com você, pois é, mas acontece que a escala de cor que você utilizou não tem nada a ver com a escala de cor da cerâmica que eu utilizo aqui. Então, essa comunicação ela tem que ser mais assertiva. Essa comunicação ela não pode ter aresta. Então você tem que entrar em contato com o seu técnico primeiro para saber qual a cerâmica que ele utiliza, se por acaso você está interessado em fazer trabalhos indiretos. Olha, qual que é a cerâmica que você utiliza? Essa cerâmica tem uma escala de cor, será que eu posso ter acesso a essa escala de cor? Ou qual é a melhor forma que a gente vai travar agora, né, para que a gente comunique a cor entre eu, você e o meu paciente, para que a gente evite repetição. Porque é inviável o seu técnico ir ao seu consultório. É inviável o seu paciente ir para o laboratório do seu técnico, por todas as razões que você pode imaginar, né? Tempo, distância, a parte financeira também. Principalmente o tempo, né? Então o tempo é alguma coisa que a gente não deve abrir mão dele, porque infelizmente é alguma coisa que a gente perde e nunca mais recupera. Então o seu tempo é tão precioso quanto do técnico, que é tão precioso quanto do seu paciente. É mais um motivo para você investir em conhecimento para que você tenha uma forma assertiva de fazer a seleção de cor para os trabalhos que você vai realizar, reabilitações estéticas no seu paciente. Mas e se eu não quiser fazer isso, o que pode acontecer? Olha, situações como essa vão se repetir, onde o colega infelizmente faz a seleção de cor de uma forma equivocada, que infelizmente vai refletir no padrão de qualidade da restauração final que ele executa. É lógico que essa restauração que você está vendo aí ela é extremamente extensa, uma restauração que já tem algum tempo, mas certamente a cor dela foi falha desde o início. Então, não só pela forma, não só por outros motivos que infelizmente estão presentes nessas restaurações que vocês estão vendo, mas a seleção da cor também foi feita de forma equivocada, né? Outra situação que nós podemos falar e nós podemos mostrar situações que infelizmente a cor não corresponde com a cor dos dentes que estão presentes. Nós podemos ficar aqui dias mostrando equívoco de um colega A, colega B, colega C, meus erros, os seus erros, né? Mas o que a gente não quer é o seguinte, que aqueles erros que eu cometi no passado, em relação à seleção de cor, que eles não se repitam no presente. Eu não quero que você tenha as mesmas dificuldades de seleção de cor que eu tive no passado. Então, se por acaso eu tenho esse conhecimento desses pilares de seleção de cor, eu quero que você usufrua disso. Eu quero que você utilize isso para que você seja beneficiado, para que o seu paciente seja beneficiado, para que o seu negócio seja beneficiado e a nossa odontologia seja ela mais valorizada. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar uma profissão que seja valorizada, não o valor de cor que eu estou falando agora, o outro valor, né? Que ela tenha uma percepção de valor maior para os nossos pacientes, porque tudo que nós compramos para colocar dentro dos nossos consultórios tem um valor agregado extremamente alto
E agora, na virada do ano para cá, vocês que talvez tenham feito aquisição de novos produtos, vocês devem ter percebido o tanto que esses produtos subiram de preço. Subiram demais da conta. E será que você tem a capacidade de transmitir para o seu paciente agora essa diferença de essa diferença de preço? Certamente que não, que os seus pacientes vão achar ruim, da mesma forma que os meus pacientes também iriam ficar desgostosos com essa situação. Então, a maneira que nós encontramos é não repetir trabalho quando nós temos técnica e quando nós temos conhecimento que nos dão um direcionamento para que isso seja evitável. Então você também pode evitar essas repetições simplesmente tomando por base essas analogias que nós fazemos agora. Então perceba bem a quantidade de informação que a gente está passando e vocês vão desculpar no início da aula, que certamente como essa é a primeira live que eu faço em toda a minha vida, né, certamente eu fiquei nervoso nisso, vocês vão desculpar, mas certamente vocês vão melhorar, vocês vão mostrar depois também. Então, situações como essa que vocês estão vendo, né, esses equívocos de escolha de cor, eu não quero que você seja submetido a ela, eu não quero que você repita mais, porque eu repeti, gastei muito, você talvez tenha repetido, gastado muito em toda aquela situação negativa que nós já falamos, que não vale a pena repetir e que você agora tem condição de tocar isso para frente de uma maneira um pouquinho melhor da que nós fizemos até agora. E talvez você esteja perguntando assim, olha, tá, mas por onde que eu começo? Né? Eu tenho a informação que você passou, eu tenho esses conceitos que você passou agora, mas a pergunta que talvez você esteja elaborando aí, tá, mas ok, mas quando que eu começo a escolher a cor dos nossos pacientes? Quando que eu vou selecionar a cor do paciente? Aí nós temos dois caminhos para percorrer. Nós temos situações bem distintas. Ora, se você vai realizar um trabalho direto, novamente, como a resina composta, por exemplo, qual que é a hora de você fazer a seleção de cor para realizar essa mesma reabilitação? É quando o paciente chega no seu consultório, é quando você já anestesiou o paciente, já está com alta rotação, já quase que na cavidade bucal do seu paciente, ou quando você remove aquela resina, remove aquele tecido cariado, instala o dique de borracha, aquele isolamento absoluto, muito bem feito, que todos nós temos que fazer se vamos trabalhar com resina composta, e muitas vezes é necessário utilizar, se você quiser ter conforto operatório, né, e caso você queira tirar todos os pontos positivos do material que você vai utilizar para essa reabilitação, o dique de borracha também é uma dica excelente. Né? Daqui a pouco, em outras lives, nós vamos falar a respeito dessa situação. Então, que horas que você vai escolher então a cor? Olha, a resposta é o seguinte: se for trabalho direto, nós temos que primeiro fazer uma limpeza na cavidade bucal do nosso paciente. Nós temos que providenciar para esse paciente meios e forma de que a gente faça uma profilaxia na cavidade bucal desse nosso paciente, removendo todo o excesso de placa bacteriana que talvez esse paciente não visualize no primeiro instante, como esse que você está vendo, mas a partir do instante que você fornece a ele meios, uma comunicação direta, visível, né, que ele localize essas placas bacterianas, todas, esse biofilme tão grande, esses cálculos todos que estão presentes, aí você informa a ele, olha, a partir de agora, essa manutenção da higiene bucal é a principal forma que a gente tem uma saúde bucal longeva para você.
Então, o primeiro instante é remover tudo aquilo que atrapalhe você para selecionar a cor da sua reabilitação estética. Olha, mas biofilme atrapalha a escolha da cor? É lógico que atrapalha. Cálculo atrapalha? É lógico que atrapalha. Pigmentação de cigarro, pigmentação de bebida alcoólica, tudo isso atrapalha. Então você tem que limpar o campo, você tem que limpar o meio, você tem, igual diz um amigo meu, você tem que provocar uma capina, desculpa o termo, é brincadeira, você tem que provocar uma maneira de ficar livre dessas interferências para que você selecione a cor desse trabalho, quando a opção, nesse caso, igual vocês estão visualizando, uma opção direta de reabilitação, né? Então, nesse instante, após a profilaxia, na consulta seguinte, se o estado de saúde bucal de boa higiene for mantida, você seleciona na próxima consulta, quando você for realizar a sua reabilitação direta na cavidade bucal do paciente. Agora, e quando a reabilitação for executada de forma indireta? E agora? Quando você tem que fazer uma faceta em seu paciente, quando você tem que fazer uma coroa de cerâmica pura, quando você tem que fazer mesmo restaurações posteriores, onde envolve reabilitação estética, que hora que você vai escolher a cor? Não dá para escolher a cor no momento que você estiver preparando o dente, porque certamente você vai equivocar, né? Porque uma vez que você preparou, só tem um remanescente. O remanescente vai dar informação para que você comunique ao seu técnico, que é muito importante, mediante o uso sim de uma escala, ou de fotografia direta, ou de um mapa cromático. Então, quando que você vai escolher a cor? Quando a reabilitação é um trabalho indireto. Quando você vai escolher a cor? Quando a reabilitação envolve técnico, envolve laboratório. Você vai começar a escolher a cor desse paciente no dia que o paciente entra no seu consultório e você começa a preencher a anamnese desse paciente. É nesse instante que você começa a pensar na seleção da cor. Se o paciente procura o seu consultório, se o paciente procura você e a queixa desse paciente é uma queixa estética, né? Vamos lembrar que estética é função, tá? Se o paciente faz a queixa e a principal queixa é em relação à cor dos dentes que já foram feitos e que ele não gostou, você começa a pensar em seleção de cor naquele instante que você está preenchendo o formulário do seu paciente. Quando ele chega, você começa a preencher a ficha clínica e já vai tirando desse paciente as informações que ele quer te passar de forma espontânea. Ele vai falar para você que não está satisfeito com a cor, você pergunta se a cor deveria ser mais clara ou mais escura, ele naturalmente vai passar para você essas informações, porque aquilo está incomodando a ele, né? Ele vai passar para você todo o caminho que vai te levar à escolha final da cor. Então você começa a escolher a cor desse paciente de trabalhos estéticos, de reabilitações maiores, nesse instante, quando o paciente está frente a você, quando você começa a fazer a anamnese. A partir desse instante, sim, aí você vai enviar para o seu técnico depois montagem dos modelos já em articulador semi-ajustável, para que ele faça o encerramento de diagnóstico. Aí, uma vez feito o encerramento diagnóstico, você vai levar para o seu paciente a possibilidade de executar o mock-up, que nós vamos falar em tantas aulas daqui para frente, em tantas lives daqui para frente, onde você vai mostrar talvez a possibilidade de forma para o paciente, de cor não, mas de forma sim, se não houver necessidade de acréscimo nos dentes do seu paciente. Aí o mock-up é uma situação extremamente interessante para que a gente utilize. Há necessidade de acréscimo nos dentes? Ótimo, bacana. Se há necessidade de redução, nós temos que pensar em outras situações. Olha,
Então, você recebe o hemocardio do seu paciente, para o seu paciente, desculpa, vindo lá do laboratório. Aí sim, nesse instante, você vai conversar com o paciente a respeito de forma e em seguida você conversa com o seu paciente a respeito de cor, dando a esse paciente algumas escalas de cores para que ele, por comparação, aí dessa forma assim, para que ele indique para você qual que, dentre aquelas opções que você tem, qual que seria a melhor opção para aquele paciente. E uma vez que você colhe essas informações básicas do seu paciente, aí você vai sentar com o seu técnico e vai fazer um mapa cromático e vai realizar a individualização da seleção de cor daquele paciente. O paciente escolhe a cor básica, escolhe a matiz, ele não tem noção de cromo, não tem noção de valor, não tem noção de translucidez, não tem noção nada disso. Aí você vai acrescentar essas outras informações para que você e o seu técnico produzam restaurações individualizadas para esse mesmo paciente.